de onde vem. Então, por exemplo, com certeza, o Brasil sulista ele vai sofrer menos resistência aqui em São Paulo do que o Brasil nortista. Tá? Então, a gente tem aí... eu vou falar desse cara, eu deixei aqui separadinho. Esse livro, gente, esse livro me ensinou tudo. A Invenção do Nordeste, do Val Luiz de Albuquerque Júnior. É a Bíblia brasileira sobre o assunto. E eu pode botar aí, diga que fui eu que falei, não quero nem saber. Bom, aqui é a Bíblia, mano. Nossa, eu quero emprestado, viu? Pode mandar para minha casa aqui por correio. Vou pagar o Sedex. Cara, legal. Esse livro explica essa rachadura norte e sul. Ele é muito categórico, assim, sabe? Por que São Paulo saiu e despontou na frente? Aí ele volta na política, ele volta... Dê uns spoiler aí pra gente. Como é que, o que ele pensa disso, dessa rachadura? O que ele pensa? Por que aconteceu? Vamos lá, é o seguinte. São Paulo foi... Ele dá umas pancadas assim. São Paulo foi oportunista. Em que sentido? Ali a gente está falando da início do século XX, né? O Nordeste já não era mais a força econômica, né, do açúcar, depois passou para Minas e aí veio para o café, né? E aí no café, na produção de café, aquele lance da República Café com Leite, Minas Gerais, São Paulo, tal. Isso a gente aprendeu na escola, Isso. Não, mas o livro ele vai a fundo, porque aí ele explica o preconceito que existe hoje. O que aconteceu? São Paulo roubou para si o protagonismo do Brasil. Só que aí o que ela faz? Isso eu estou falando da elite paulistana da época, tá? Os grandes cafeeiros e tal, juntamente com a mídia da época, eles fazem meio que um processo de difamação do resto do Brasil. Entende? E aí, por exemplo, aí ele cita a cobertura de Euclides da Cunha, lá da Guerra de Canudos. Ele cita, enfim, ele mete o pau nos grandes nomes que a gente lê na escola, mano. Ele desce a ripa. Ele diz que a literatura foi uma das principais responsáveis por fomentar, por deixar o preconceito mais nítido ainda, para resultado disso até hoje. Então, por exemplo, ele coloca que essa galera se uniu aos coronéis do coisa para manter o Nordeste ignorante, para manter o Nordeste sem recurso, para manter o Nordeste nesse cenário e nesse lugar de miséria. Então foi um plano político, mano. Inclusive, Euclides da Cunha, com Canudos e tudo, eles são responsáveis por isso também. Ele faz críticas à cobertura. Então, Euclides da Cunha era um jornalista e foi para fazer a cobertura dele, todo o trabalho narrativo dele virou, né? Me ajuda aí. Os Sertões? Não, virou o principal livro de Euclides, gente. Bom, fugiu o nome aqui agora. Vou dar aqui, já eu lembro. Mas o que acontece? Eram enviados daqui de São Paulo para fazer essa cobertura. Então, é aquilo que a gente falou da representatividade. Alguém daqui vai falar de nós, sobre nós, sem ser nosso. E aí, é outro olhar. É os Sertões mesmo. É os Sertões mesmo. Sertões? Não paguei mico. O sertanejo é muito forte. Não, vá. Obrigado por confirmar. Aí ele destrincha isso tudo, ele destrincha que essa galera daqui de São Paulo fez aliança com os coronéis para manter a população ignorante, para se afastar de recursos. Fez uma campanha negativa dizendo que os recursos internacionais precisavam vir para São Paulo, porque São Paulo era o lugar ideal para o mercado financeiro, para os investimentos exteriores. Então, assim, é foda, se diz, puta merda, como que pode? Desculpa o palavrão, Toninho. Como é que pode, mano? É um plano político. E isso se reflete na literatura, na mídia, na representatividade. E vai, ano após ano. Então ele faz críticas severas. E aí começa.
essa divisão norte e sul, de um Brasil norte esquecido politicamente, esquecido em termos de recursos, de obrigações que eram do governo federal, né, de investimento, e aí vira essa região com todos, quando pensa Nordeste, pronto. Vem dessa época, vem desse século XX aí. O Nordeste, como lugar geográfico, também é bem recente. Eu não vou saber, ele diz a data exata, porque ele fala justamente a invenção do Nordeste, porque o Nordeste, a invenção do Nordeste, ela também é muito recente. Então, essa região, né, com esses traços, essa demarcação política, ela é muito recente. Então, como assim que construíram esse Estado, né, e fizeram dele uma série de características para o resto do país? E aí é muito massa, mano. Ele destrincha perfeitamente. Assim, tudo vai fazendo sentido assim, ao longo da história, que se reflete no nosso comportamento e na nossa visão até hoje. Então, vem dessa as divisões, além de geográficas, nesse sentido, aí são as divisões de imaginário mesmo, de representação do que é o Nordeste do país e o que é o Sul do país, né? Perfeito. De como a gente se vê, por exemplo, essa coisa de exaltar. Eu até fiquei assustado, assim, por exemplo, a gente, quando vai falar de Nordeste, usa o cangaço como uma das nossas maiores representatividades, né? Uhum. O cangaço, que na literatura, no cinema, é uma coisa que a gente se orgulha, né? Então a gente bota Lampião, o chapéu de couro, que é uma figura tão controversa, mas a gente abraça. Tão controversa, mano. Padre Cícero! Padre Cícero! A história do Padre Cícero. De Juazeiro do Norte não me escute, mas Padre Cícero é outra figura muito controversa, mano. Tem uma história, muito contraditória. Sim, sim. E aí, o que acontece? O Sul se abocanha, se apossa dessas figuras, dessas representatividades, e mostra para eles, para o Sul, e até para nós mesmos, que nós somos aquilo ali. Então, por exemplo, o homem, né? O homem nordestino, cabra macho. Então, o homem nordestino, cabra macho, precisa trazer todo aquele semblante da violência, né? Da agressividade, da peixeira, do não levar desaforo para casa. Inclusive, alguém comentou aqui, eu acho que foi tá aqui como sem chute aqui, que ela botou aqui algumas questões xenofóbicas que ela sofria, e aí quando ela revidava, o pessoal chamava ela de braba. Oh, é brabo, esse povo é brabo. Esse povo é bravo, esse povo... Mano, ó, aqui, o CTN lá, Toninho, até um dia desse, isso, assim, eu me sinto muito orgulhoso, porque eu cheguei... Eu Silvana, é porque Silvana, tá sem chute. Silvana. Uma das coisas que existe aqui, por exemplo, por exemplo, lá no CTN, eu cheguei e disse, não, o CTN tem uma fama de lugar risca-faca. Porque uma festa frequentada por nordestinos é um ambiente risca-faca. É o quê, mano? É um ambiente violento, é um ambiente perigoso, é um ambiente... Eu disse, rapaz, que palhaçada é essa? E quando a gente foi para a prática, não, porque é um lugar frequentado por gente simples, que é um lugar frequentado pelo porteiro, pelo taxista, pela cozinheira e tal. E é o quê? Um ambiente de violência imaginário, estereótipo, construção, né? Do social que se tem a respeito da gente. Que a gente é violento, que a gente parte para a violência, que a gente tem peixeira no bolso. Então vem tudo dessa coisa da literatura, de ressaltar o Lampião como essa figura. Eu acho que as novelas, hoje é o que principal tem o estereótipo do nordestino, né? Sempre quando aparece um nordestino, hoje menos, graças a Deus, mas se a gente pegar aí 5 anos para trás, que é muito recente mesmo, 5, 10 anos atrás, os nordestinos estavam na posição de ser no emprego subalterno, ou quando tinha uma minissérie, era uma minissérie retratando aquele nordestezão da época, parece um faroeste, né? Na época do cangaço e tudo mais. E aí ajuda realmente a criar no imaginário das pessoas que o Nordeste ainda é daquela forma, tomada por coronéis,
Aí o pessoal, acho que junta já essa coisa do Ciro Gomes ser muito incisivo nas coisas, aí fala, tá vendo, ó, o Ciro Gomes aí. O Nordeste é daquilo mesmo. Ajuda a confirmar vários estereótipos na cabeça das pessoas, né? Por exemplo, esses dias eu recebi o lance vou falar de Big Brother, né? Que tá em pauta. Porque o Nordeste está em pauta por causa desses dois personagens, né? Juliette e Gil, o Gil, né? E Gil, isso. O Gil soltou uma... Eles falam que eles têm afinidade pelos dois serem do Nordeste, né? Então, eles se conectam, se abraçam, são amigos, rola uma amizade bacana ali. E aí o Gil comentou que ele falou assim, porque a gente do Nordeste é assim mesmo, não segura a língua, fala além da conta e é impulsivo. Aí eu pensei, eu acho que eu não sou assim, não. Então é o quê? O imaginário. Que a gente, que é nordestino, acaba abraçando também. De tanto ouvir. Isso a psicologia, a gente meio que estuda isso na construção dos grupos, né? E é o processo de absorção dos estereótipos que são criados para você. Uma coisa é as pessoas falarem sobre você, outra coisa é você absorver o que falam de você. E é bem isso mesmo. E aí eu acho que acaba reverberando até nas questões de autoestima mesmo, que muitos nordestinos não tinham, ou iam com a autoestima mais rebaixada, e realmente tem, por causa dessas questões. A pessoa acaba introjetando mesmo esses valores, dizendo, você realmente não é tão capaz, você não trabalha da forma mais veloz que deveria ser como nós aqui, e vai introjetando, né?